Muito bem, pessoal. Terminou agora há pouco Golden State Warriors e Memphis Grizzlies. Esse que foi aí o último jogo dessa primeira rodada, desse primeiro dia, né, de play-in. Tivemos mais cedo o Orlando Magic vencendo o Atlanta Hawks. Vai ter vídeo comentando sobre esse jogo, fiquem tranquilos. Mas primeiro, eu quero falar sobre esse Memphis e Golden State, que foi, né, o grande prime time do dia, né, o grande jogo desse primeiro dia de play-in e do play-in em si, né, era o jogo que eu, pelo menos, mais estava ansioso para assistir, era esse Warriors e Memphis. E aí, terminou agora há pouco o jogo lá no Chase Center, na casa do Golden State, jogo bom demais, realmente correspondeu às expectativas. Baita jogo, equilibrado, disputado, reviravoltas durante a partida, grandes atuações individuais das principais estrelas do jogo. Cara, foi realmente um espetáculo. Teve, né, a arbitragem tentando estragar o jogo, né? Como sempre na NBA. Impressionante como a zebrada adora estragar um jogo bom. Bizarro o fetiche que eles têm em cagar num jogo bom. Mas, apesar das inúmeras cagadas, dos inúmeros erros da arbitragem, no fim, foi de fato um jogo bom demais, que terminou com vitória do Warriors. O Golden State finalmente venceu um jogo de play-in. O Warriors, que não costuma ir muito bem em play-in, né? Dessa vez conseguiu vencer. 121-116 foi o placar final. Golden State avança para os playoffs, classifica como seed 7 e vai encarar um velho conhecido. Vai encarar o Houston Rockets na primeira rodada. Confronto que já cansamos de ver em playoff. Galera aí que acompanha a NBA há um tempinho a mais, que viveu aquela era de ouro do Warriors de Durant, de Curry e o Houston de Harden. Pra quem viveu aquela era, ou cansou de ver esses dois times se enfrentando. E aí, depois de um pequeno período de pausa dessa rivalidade, os dois voltam a se encarar no playoff. Pra mim, tem tudo pra ser uma série absurda. Já é uma das séries que eu mais tô ansioso pra assistir. E vai ser bom demais, cara. Vai ser bom demais ver esses dois se enfrentando. Golden State voltando pro playoff, depois da eliminação aí pro play-in e tal. Então, um resultado excelente pro Golden State, uma grande vitória, numa grande noite da sua dupla. Curry e Butler combinaram pra simplesmente... Cara, isso aqui é bizarro. Combinaram pra 75 pontos, é isso? A matemática tá certa? 75 pontos não é possível. Eu tô fazendo. Tô fazendo a conta errada. Porque me falaram que o Jimmy Butler tava washed. Não é possível que ele e o Curry combinaram pra isso tudo. Não. Eu devo estar errado. Rapaz, não é que eu tô certo, hein? Realmente os dois combinaram pra 75 pontos. O dito washed Jimmy Butler meteu 38. Rapaz, olha aí, hein? Que loucura, né? Que loucura, velho. Falaram que o tal do Playoff Butler era lenda, né? Não ia aparecer. Interessante. Pior que apareceu, hein? O pior é que ele apareceu. E o tal do Curry também apareceu. O tal do Curry também apareceu. Olha aí, hein? Que doideira, hein? Que doideira. Mas enfim, brincadeiras à parte. Grande resultado pro Warriors, grande atuação dos dois. Não só dos dois, pô. Gary Payton fez um jogo excepcional, importantíssimo para a vitória. Quinten Post teve uma participação direta no resultado, taticamente
Ele foi muito importante ali, tirando o Zach Edey do garrafão. Em muitos momentos, o Zach Edey teve que sair de quadra por conta da presença do Quinten Post. Foi, inclusive, uma estratégia muito bem bolada e muito bem executada pelo Steve Kerr, que fez um trabalho excelente no jogo de hoje, viu? Steve Kerr que, nos últimos anos, vem sendo muito criticado pela torcida e tal. Hoje não tem o que falar. Hoje não tem o que falar do Steve Kerr. Beleza, o Warriors sofreu ali no segundo tempo, o Memphis voltou bem do intervalo e tal, fez bons ajustes no intervalo. Sim, beleza. Mas o Steve Kerr fez um trabalho excelente. O primeiro tempo, o Steve Kerr, em termos de mudança de rotação, variações táticas, cara, foi absurdo. O plano de jogo montado pelo Steve Kerr, especialmente ali no primeiro tempo, foi muito bem executado. A estratégia de usar o Quinten Post pra tirar o Zach Edey do garrafão, né? O Quinten Post, ele entrou super cedo no jogo. Ele não começou como titular, o Golden State começou com aquela lineup small ball, com Podziemski, com Curry, com Moody, com Butler e com Green. Mas rapidinho o Post já entrou pra tirar o Zach Edey do garrafão. Foi efetivo. Quando não foi o Quinten Post ali, foi o Kevin Looney entrando e pra bater de frente, pra não deixar o Zach Edey toda hora pegar rebote, apesar de que o Edey teve um domínio grande nos rebotes. Se não é o Kevin Looney ali, nos 10 minutinhos que ele jogou, brigando, deixando o Zach Edey um pouco desconfortável, cara, o Edey tinha pego uns 20 rebotes, né? Ele terminou com 17, 7 ofensivos. Então, a estratégia em cima do Zach Edey, ela foi bem efetiva, principalmente no primeiro tempo, como eu já falei. Uma outra coisa que o Steve Kerr fez muito bem foi usar o Butler como meio que uma isca para tirar os bigs do Memphis do garrafão. Durante todo o jogo, basicamente, o Jimmy Butler pegava a bola, saía, né, do garrafão, ficava no perímetro e atraía JJJ, Zach Edey, sabe? Atraía os bigs do Memphis para fora. E o que acontecia nesse momento? Abria um latifúndio ali no garrafão do Memphis. E quando não era atacado pelo próprio Butler, atacando em velocidade, ganhando na velocidade do Edey, do próprio JJJ, do Santi Aldama, enfim, qualquer big que tava com ele, quando não era o Butler atacando o espaço e ganhando ali os 2 pontos, ganhando uma ida por lance livre, era o Butler achando o passe pra alguém atacando aquele espaço. Gary Payton, o próprio Gui Santos, que hoje jogou, depois de não ter jogado contra o Clippers. Inclusive o Steve Kerr falou que foi um erro por parte dele, ele deveria ter botado o Gui pra jogar contra o Clippers. Hoje o Gui jogou seus 6 minutinhos, conseguiu uma end one maravilhosa no primeiro tempo, pegou 3 rebotes nos minutos que teve, guerreiro pra caramba. Aproveitou os 6 minutinhos que teve. Ah, Luiz, mas jogou pouco. Pô, nem foi relevante. Beleza, jogou 6 minutos, você acha que é pouco, né? E o Jonathan Kuminga, escolha de primeira rodada, que nem entrou no jogo. Acho que... E a partir do momento que o Steve Kerr dá minutos pro Gui e não pro Kuminga, é sinal de que o Gui tem uma certa moral, né? E é sinal de que o Gui tá fazendo alguma coisa certa, porque senão nem jogava. Jogo decisivo, jogo único, play-in. Qualquer minuto que você entra em quadra, com o jogo valendo, obviamente, sem garbage time, é sinal de que o treinador confia em você. E é sinal de que você é um cara que pode ajudar. E foi o que aconteceu. O Gui jogou 6 minutos, mas, cara, jogou bem os 6 minutos que teve. Brigou, mostrou intensidade, conseguiu essa end one que eu falei. Então, o que eu tava falando? Ah, tá, da estratégia do Butler, né? Atraindo os bigs. O Butler fez isso o jogo inteiro. Claro, no primeiro tempo deu mais certo que no segundo, até porque no segundo tempo o nosso querido Thomas, né? Treinador do Memphis, né? O Thomas Lizalo. Lizalo? É Lizalo ou... É, Lizalo. Nosso querido Thomas deu uma ajustada, né? Mudou um pouco ali a rotação de bigs do Memphis e tal. Diminuiu um pouco
os minutos de JJJ e Zach Edey juntos. No primeiro tempo foi impressionante como mesmo toda hora o Warriors atacando os bigs do Memphis, foi impressionante como que o Thomas ficou mantendo o JJJ e o Zach Edey em quadra ao mesmo tempo. Uma estratégia que não estava dando certo. No segundo tempo ele mudou um pouco isso, né? Deu mais certo e tal, usou mais Santi Aldama e tal, que tem uma capacidade de espaçar um pouco maior. Mas no primeiro tempo essa estratégia foi muito efetiva. Muito efetiva. Não é à toa que o Butler fez o primeiro tempo que fez, passando dos 20 pontos, um aproveitamento excelente, muito por conta disso, porque toda hora ele criava uma situação de mismatch pra ele, porque mesmo o Edey e o Santi Aldama, o JJJ sendo mais altos do que o Butler, eles não são tão rápidos quanto o Butler. Eles são mais altos, mas não são mais rápidos. E o Butler, além de ser mais rápido, o Butler ele é bizarro absorvendo e criando contato. Então, essa estratégia do Steve Kerr, do Quinton Post, do Butler, atraindo os bigs do Memphis, foi muito bem pensada por ele, pela comissão, muito bem executada. Então, o Steve Kerr ele fez muita coisa boa durante o jogo. Muita coisa boa. Merece muitos elogios, Steve Kerr. Então, foi realmente uma apresentação muito boa do Golden State. O Memphis fez um grande jogo, tá? Especialmente no segundo tempo. O Memphis começou o jogo melhor, abrindo vantagem no comecinho do primeiro quarto. Bola de 3 ali com o JJJ, com o Ja Morant, caindo bem. Só que aí veio os ajustes defensivos do Warriors, a defesa começou a aparecer. O ataque do Memphis teve muita dificuldade para criar no primeiro tempo. Chegou a ficar alguns minutos sem nenhum field goal convertido. Chegou a ficar 5, 6 minutos, cara, ali no segundo quarto, sem um field goal. Então, sofreu com a defesa do Warriors, tomou ali uma run de 26-7, que foi crucial pro Warriors ir pro intervalo vencendo por 2 posses. Então, o Memphis começou bem o primeiro quarto, mas acabou sofrendo no decorrer ali do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Memphis voltou muito bem, com o Desmond Bane jogando pra cacete, impressionante que o Desmond Bane jogou. Jogou muita bola o Desmond Bane. Foi muito por conta dele que o Memphis conseguiu virar o jogo ali no segundo tempo e tal. Teve a questão da lesão do Ja Morant, que é importante pontuar também. Ja Morant ali no terceiro quarto, faltando uns 4 minutos para acabar o terceiro quarto, ele sofreu uma lesão no tornozelo. Sem querer, na hora que ele aterrissou de uma bandeja que ele converteu, ele acabou pisando, né, no pé ou na perna ali do Buddy Hield, sem querer, um lance totalmente sem querer. Torceu um pouquinho o tornozelo, ficou fora um tempo, mas aí ele voltou ali no quarto período e foi importante, conseguiu finalizar o jogo e tal. E aí teve tudo isso, lesão do Ja Morant, Desmond Bane jogando bem. Aí no quarto período foi aquela loucura, Memphis virando o jogo. Ali nos últimos segundos, Memphis também encostando e tal, incomodando. Teve o Curry. Curry, a gente tem que falar o jogo do Curry, né? Porque assim, durante todo o jogo, o Curry foi muito bem marcado, tá? Claro, você vai olhar pro box score e vai ver ali, pô, o cara meteu 7 pontos, 6 bolas de 3, cometeu só um turnover. Você vai olhar pra isso e vai falar, pô, coitado de quem marcou o Curry hoje. O cara não deve ter achado o Curry, e muito pelo contrário. O Scottie Pippen Jr., que foi o principal marcador do Curry durante o jogo, o Scottie Pippen Jr., ele marcou muito bem o Curry. Muito bem. Na minha humilde opinião, tirando o Aman Thompson, que fez o que fez com o Curry naquele último jogo contra Houston, limitou o Curry a 3 pontos e nenhum field goal em cima dele. Tirando o Aman Thompson, pra mim o Scottie Pippen Jr. foi o cara que melhor marcou o Curry nessa temporada. Sério mesmo, mano. Que trabalho do Scottie Pippen Jr. O moleque, ele
toda hora acompanhando o Curry no off-ball, encostando, sendo físico. Em alguns momentos, ele excedeu um pouco né, foi um pouco mais, como eu posso dizer, ríspido na marcação? Foi. A arbitragem fez vista grossa em alguns momentos? Fez. Teve pelo menos uns 2, 3 lances aí do Scottie Pippen na hora que tava ali acompanhando ou contestando o Curry, onde ele cometeu falta e a arbitragem não marcou. Mas independente dos erros da arbitragem, das faltas não marcadas, o fato é que o Scottie Pippen Jr. fez um ótimo trabalho. Não se deixe levar pelo box score e pela aquela jogada onde o Curry meteu 2 fakes e o Scottie Pippen Jr. ficou pulando igual um canguru. Realmente, ali foi uma jogada meio humilhante, tá? Mas não baseie a sua opinião sobre a marcação do Scottie Pippen em cima do Curry nesses 2 pontos. A jogada ali dos 2 fakes e no box score. Pega pra assistir o compilado do jogo. E presta atenção no Scottie Pippen acompanhando o Curry. O Curry teve dificuldade demais, cara. Ele teve muita dificuldade. Só que a gente tá falando do Curry. A gente tá falando do melhor arremessador de todos os tempos. A gente tá falando, na minha opinião, do maior e melhor armador da história da NBA. Que ainda está no seu auge. Que ainda vive o seu auge. E um jogador desse calibre, ele acha alternativas de produzir mesmo sofrendo com a marcação. E foi o que ele fez. Mesmo sofrendo com a marcação, Curry meteu 37 pontos. Curry chegou no último quarto e dos últimos 17, 18 pontos que o Warriors marcou, 14, 15 foram dele. Entrando no minuto final, ele matou 2 bolas de 3 absurdas. Em meio ali a um Memphis, né, pressionando, deram um respiro pro Warriors. Os lances livres que fecharam o jogo, que mataram o jogo pro Golden State, quem converteu foi o Curry. Então, o Curry jogou demais. O Curry foi decisivo. O Curry foi muito decisivo. E aí é onde entra a vantagem você ter 2 caras como Butler e Curry no seu time. Ah, o Curry tá sendo bem marcado, o Curry tá com um pouco de dificuldade pra criar. Beleza, deixa o ataque na mão do Butler. Deixa o Butler comandar o ataque. Não, beleza, agora o Curry começou a esquentar. Então beleza, Butler, deixa o Curry com a bola, atua mais fora da bola, executando cuts, né, gerando espaço. Deixa o Curry com a bola. E o Curry decide. É por isso que eu bati muito na tecla durante toda a temporada na necessidade que o Warriors tinha de trazer um outro superstar, de trazer uma estrela. A presença da estrela ali no time não era só para o Warriors ter superstar, para ter um cara ali de 30 pontos de média, não. A presença da superestrela, ela era importante para ajudar o Curry, para aliviar a barra do Curry, para dar mais liberdade, para dar mais espaço pro Curry trabalhar. Porque o Curry não tava tendo espaço. Porque o Curry era o arco e a flecha desse time do Warriors. Era a única opção que o Warriors tinha no ataque. E a partir do momento que você coloca mais um cara para jogar com ele, você divide a atenção na marcação, alivia um pouco o peso, e aí você tem a possibilidade de ter jogos como esse. Um jogo de 121 pontos marcados, onde 75 vieram de 2 caras. Onde um dos caras comandou a batuta no primeiro tempo, de forma espetacular, e o outro decidiu o jogo no último quarto. E aí você complementa esses 2 caras com o Moses Moody, que hoje jogou muito, hein? Que jogo do menino Moody, hein? Tem que ser falado. Jogou muito o Moses Moody. Então você complementa com o Moses Moody, você complementa com o Podziemski, que fez um jogo ruim, tá? O Podziemski não jogou bem, mas é um jogador interessante. Você coloca o Draymond Green ali, que meteu 10 assistências, 6 rebotes, 3 roubos de bola, 1 toco. Jogou muito o Draymond Green, tá? Jogou muito o Draymond Green. Ah, foi ejetado. A ejeção do Draymond Green, pelo menos umas 2 dessas 6 faltas que deram nele, foram bem questionáveis, tá?
Na minha opinião. Aquela falta ali no Idey, onde o Idey claramente se apoiou no Draymond Green e a arbitragem, mesmo revisando, deu falta do Green, aquilo lá foi uma loucura. Aquela falta foi uma loucura ter sido marcada, pelo amor de Deus. Um erro grosseiro. Assim como foi grosseiro também aquela falta que deram em cima do Butler, onde o Butler, de forma canalha, né, cavou uma falta em cima do Pippen, onde o Pippen nem relou nele, mas a arbitragem deu. Tiveram várias dessas faltinhas durante o jogo, várias faltas mandrake. Teve ali no final também uma falta que deram, se não me engano, do Looney no Idey, nos últimos segundos, cara. Falta bizarra também. Enfim, tiveram vários lances esquisitos. Algumas das faltas do Green eu acho que foram bem questionáveis. Mas independente disso, independente dele ter se dejetado, o Green jogou muito, cara. Então você tem Green, você tem Moody, você tem Podziemski, você tem Kevin Looney, você tem Quinton Post, você tem Buddy Hield, você tem Gary Payton. Buddy Hield eu falei só por falar, tá? Porque assim, mais um jogo horroroso do Bagre Hield. Mais um jogo horroroso. Mas Gary Payton jogou bem, que Santos teve bons minutos. Então, você complementa essa dupla com esses caras e você monta um bom plano de jogo, você tem um candidato a título na mão. Você tem um candidato a título na mão. E é isso que o Golden State é, gente. Ah, Luiz, você tá exagerando. Ah, Luiz, você tá querendo hype. Beleza, é sua opinião. Beleza. Mas quando o Golden State chegar numa final de conferência, o que pode acontecer, aí eu quero ver se você não vai estar com o cu na mão desses caras ganharem o título de novo. E aí você vai falar, pô, mas... Ah, todo mundo sabe. Aí todo mundo vai falar, não, mas aí é o Golden State, né? Aí é o bicho papão. Tem que respeitar. É, mas agora você tá falando que é loucura, né? Colocar o Warriors como candidato a título. Muita gente fala, loucura, não vai ganhar, não vai ganhar. Beleza. Beleza. Eu tô falando, ó, o Golden State. Ninguém vai querer pegar o Golden State. Estão deixando os caras chegar no playoff bem, confiantes. Aí, ó. Aí. Vai pegar Houston, que na teoria é um time melhor, fez uma temporada melhor, mas... Você vai apostar contra o Warriors? Uma série contra Houston, 7 jogos? Você pode apostar. Mas... risco, né? Corre aí. Quero queimar cartucho do meu palpite pra série, mas... perguntar pro torcedor do Houston... Ele não tá tranquilo, não. Ele não tá tranquilo pegando esse Golden State, não. Tá. Ponto é... os caras podem sonhar, mano. Os caras se permitiram sonhar, de fato, poder pensar de forma realista em mais um título. E como eles fizeram isso? Trazendo um dos maiores playoff performers dessa geração. Tem como, gente. Abril, maio, junho são os meses do cara. São os meses do cara. A temporada pro Butler começa em abril, gente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ah, mas ele deveria focar mais na regular. Não pode negligenciar a regular. Concordo, mas... irmãos, o negócio é o seguinte. Se você conseguir, tendo o Butler no seu time, chegar em abril vivo, num play-in ou num playoff, irmão, você pode ter plena convicção de que ele vai garantir vitórias pra você. Nesse momento ele vai te garantir vitórias. Foi isso que o Warriors fez. O Warriors pegou o Butler pra isso. E agora tá colhendo os frutos. Agora vai se aproveitar do playoff Jimmy. E aí você tem o playoff Jimmy, você tem o playoff Curry, você tem o playoff Green. Os caras chegaram, velho. Os caras chegaram. Tá classificado, vai pegar Houston, 7 jogos. E vamos ver o que vai acontecer, mano. Vamos ver o que vai acontecer. Sobre Memphis, sim, cara. É foda, né? O primeiro tempo do Memphis foi bem problemático. Acho que o nosso querido Thomas demorou
pra mudar a estratégia, demorou pra, tipo, meio que abdicar dessa estratégia de deixar a Ida e JJJ juntos toda hora. Acho que ele demorou pra mudar isso. Mas quando ele ajustou o time no intervalo, cara, o time melhorou muito. Fez um baita terceiro quarto, fez um bom quarto período, chegou ali na reta final com chance de ganhar. Teve aquela cagada, né, dos 5 segundos no lateral ali no final, mas acontece, felizmente isso acontece. Desmond Bane fez um jogo absurdo, 30 pontos, 5 bolas de 3. JJJ se recuperou no segundo tempo, ele fez um primeiro tempo de merda, mas melhorou no segundo, 18 pontos. Não foi ejetado, coisa rara. Prime time, o JJJ não ser ejetado é coisa rara, né? Coisa rara. Zach Edey, apesar de ter sofrido demais na defesa, ter sido alvo do ataque do Warriors em todas as posses, especialmente ali no primeiro tempo com o Butler, cara, terminou com 17 rebotes, 7 ofensivos, gerou muitas chances, muitas segundas chances, né, de ataque para Memphis. Então acho que não foi um jogo perfeito, ele sim foi exposto em vários momentos, mas eu acho que ele fez a dele. Fez o que dava pra fazer. Não é que o ID é ruim. Não, a questão é encaixe, gente. É encaixe, é característica. Playoff, play-in é sobre você explorar as características negativas do adversário. E foi o que o Warriors fez. No que o ID é bom? Defesa de garrafão, rebote. Isso ele é bom. O que ele é ruim? Defender fora do garrafão. Velocidade, mobilidade. Ele não tem. O Warriors no primeiro tempo usou e abusou disso. Acontece, não é culpa do cara. É muito mais culpa do técnico de não ler rápido a situação e mudar as coisas do que do jogador, né? Enfim. Ja Morant, guerreiro demais. 22 pontos. Foi uma apresentação de gala? Não foi. Mas ele jogou bem, cara. Jogou bem. Aquela bandeja que ele conseguiu ali no terceiro quarto, onde ele tabela com a tabela, né? Pega a bandeira, pô, uma jogada absurda, uma jogada linda, uma das grandes jogadas da temporada. Conseguiu ainda voltar no sacrifício, matou bola no quarto período ainda, então guerreiro demais o Ja Morant. Guerreiro demais. Santi Aldama fez um bom jogo, apesar de também ter sido alvo ali no ataque do Warriors. 14 pontos, 8 rebotes vindo do banco. Scottie Pippen Jr. ofensivamente não fez grandes coisas, mas na defesa ele fez tudo o que dava contra o Curry. Então, cara, o Memphis fez um bom jogo, mano. O Memphis fez um bom jogo, voltou bem do intervalo, chegou com chance de ganhar, só que no fim não ganhou. A defesa superou as minhas expectativas. A defesa foi bem melhor ali no segundo tempo. E o Memphis tá vivo, tá? O Memphis tá vivo. Vai disputar a vaga com quem ganhar em Dallas e Kings. E, mano, se jogar o que jogou hoje, especialmente no segundo tempo, e se conseguir fechar o jogo, né, com um pouquinho mais de atenção, cara, o Memphis pode chegar no playoff. Pode pegar a seed 8. Pode pegar o Thunder na primeira rodada. Né? E assim como ninguém vai querer enfrentar o Warriors, ninguém queria enfrentar o Warriors, cara, se desse pra fugir do Memphis também seria uma boa. Porque é um time duro, cara, é um time difícil de jogar contra. Né? Tem que ver essa questão do Ja Morant, se ele vai ter condição, tomara que tenha. Mas, cara, é um time bom, mano. É um time talentoso demais. E é questão de ajustar detalhes. Porque o time é bom, cara. Porque o time é bom, né? Bom, então, é isso, rapaziada. Sobre o jogo era isso. Golden State classificado. Butler e Curry absurdos. 38 pontos pro Butler, 37 pro Curry. Bicho papão, né? Tá aí. O pacto foi renovado. E vamos aí pra mais um Houston e Warriors. Tava com saudade, hein? De ver Houston e Warriors no playoff. Tava com saudade, mano. Muito bom. Muito bom. Enfim. O que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com seus amigos. Obrigado aí pela audiência de vocês. Dá uma olhadinha aí no comentário fixado. E vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto,
mais de 40% de desconto no plano anual, então você não tem, aproveita. 7 dias grátis também de teste, então vale super a pena, o link tá aí. E tamo junto, gente, tamo junto, nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Hoje ainda, nessa madrugada, vai ao ar, né, a análise de Magic e Hawks, então fica ligado. Vai ter Switch TV Show também mais tarde, falando sobre todos os jogos de hoje e sobre os jogos de amanhã, então, né, te aguardo. E é isso, tamo junto, abraço, beijo no coração de vocês e tchau.